Oi, Sagitário. Vamos tirar um tarô e ver as suas previsões para esse mês de maio? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol, mesmo arroba nas redes vizinhas. Eu tiro tarô, estudo tarô há 10 anos, trabalho também com astrologia védica e decidi começar a fazer alguns vídeos mais profundos, para a gente ter umas leituras com mais contexto, mais aprofundadas para cada um dos signos. E vamos ver agora o que a gente pode esperar para vocês de Sagitário. Te recomendo ver esse vídeo se você tem Sol ou Ascendente em Sagitário, mas qualquer planeta que você se identifica muito fortemente, se você sentir no coração de assistir esse vídeo é para você. Te recomendo assistir também o vídeo do outro signo do seu Sol ou do seu Ascendente, para ter uma previsão mais completa. E vamos ver o que a gente pode esperar para vocês de Sagitário. Dois de copas. Foco nas relações esse mês. A lua. Talvez algumas coisas que não estão bem alinhadas. Cinco de espadas. Precisamos conversar. Seis de copas. E o louco, ao mesmo tempo começando uma etapa nova, pensando coisas do passado, refletindo, talvez vivendo o novo com cara de passado. Oito de espadas. Se sentindo limitadas. Seis de paus. Quem mais? Rainha de copas. Oito de copas. Mais duas. Rainha de paus. E grande sacerdotisa. Esse mês é um mês de foco nas relações. Principalmente nos seus amores, nas relações românticas em que você se envolve. Vou falar tanto para pessoas que estão em relacionamento quanto para pessoas que estão solteiras, mas principalmente para pessoas que estão em relacionamento. Tanto em relacionamento amoroso quanto amizades. Eu sinto que tem alguma relação que você já estava se envolvendo há um bom tempo, que você vem se envolvendo há um bom tempo, e meio que chegou a hora de ter algum tipo de conversa importante. Talvez recentemente você tenha tá sentindo, tá se conectada mais Rainha de Copas e Grande Sacerdotisa. Então, estão se sentindo mais conectados com a espiritualidade, talvez tenham recebido sinais do oculto ou tenham percebido sinais dentro dos relacionamentos que estão te deixando assim pensativa. Pensativa a respeito se é isso mesmo, se as coisas deveriam estar caminhando desse mesmo jeito, ou talvez você tenha recebido algum tipo de informação extra que tem te deixado um pouco duvidosa, percebendo que você está talvez numa situação um pouco mais neblinosa do que você achava que estava. A energia da Lua junto com o cinco de espadas me mostra que nesse mês existe uma tendência forte de vocês descobrirem algum tipo de informação valiosa sobre amizades, sobre grandes relações, relações que envolvem com grupos de pessoas, grupos tipo família, grupos de amigos, ou se o seu relacionamento envolve algum grupo de pessoas, se o seu relacionamento romântico. Também nós temos notícias sobre finanças, mas vou falar mais sobre isso depois. É, Acho que chegou a hora de vocês terem uma conversa importante, talvez uma DR, que talvez há um tempo vocês já estavam adiando. Acho que chegou a hora de conversar, de colocar as coisas assim em panos limpos. Esse mês, na verdade, é um mês, principalmente dentro dos relacionamentos, é um mês de ou vai ou racha. Tanto para vocês que já estão em relacionamento, quanto para vocês que estão procurando alguma coisa nova. Tem uma tendência aqui, o louco e seis de copas, junto com dois de copas, que é a grande temática do mês. Dois de copas é uma carta de relacionamentos, de romances, de se envolver e de conexões verdadeiras. O louco, a carta zero, a carta do novo início, e seis de copas, uma carta de nostalgia. Se você está solteiro ou se você está procurando algum tipo de nova oportunidade romântica, esse é um mês muito bom. É um mês muito bom para você renovar os seus laços, para você renovar as suas percepções sobre as outras pessoas. Se você já está em relacionamento, esse é um mês assim de firmar um laço duradouro, sabe? De talvez ir para um novo passo do relacionamento de vocês,
de ter uma conversa importante que alinha a energia e leva vocês para um passo, para um novo estágio mais maduro do relacionamento. Se você está solteira, esse é um mês muito bom para você encontrar uma pessoa nova, principalmente a partir do meio do mês. A partir do meio do mês, nós temos um magnetismo muito forte de vocês presente aqui. Estou falando de relacionamentos, depois eu vou falar mais sobre trabalho. Esse magnetismo também está presente no aspecto financeiro. Mas tem uma energia muito boa para você encontrar pessoas novas, principalmente pessoas de signos de água e signos de fogo. Então, Áries, Câncer, Leão, é, Escorpião, Sagitário e Peixes. Essas pessoas estão vibrando melhor na energia de vocês e principalmente as pessoas de energia de água têm uma conexão talvez espiritual forte que te inspira. Já as pessoas de fogo têm uma sensação de trazer mais energia para vocês, mais alinhado com o foco de vocês nesse momento, né? Então, se você está querendo um relacionamento com mais desejo, mais sexo, as pessoas de fogo estão trazendo mais essa energia. Já as pessoas de copas estão num lance assim um pouco mais romântico, mais idealizado, sabe? De qualquer forma, acho que é isso. Ou vai ou racha. É um mês muito bom para você começar algum tipo de relacionamento. Inclusive, se você, acho que vocês de Sagitário estavam passando por um processo, principalmente as pessoas solteiras, por um processo assim de resignação. Ai, vocês vêm de alguns relacionamentos que não foram tão gostosos assim. Na verdade, eles tiveram muitos dessabores. Tipo assim, ciúmes, talvez muita inveja, muitos comportamentos tóxicos de apego. Isso tudo tem te levado para esse estágio de tipo assim, de aceitar que, não vai pra frente mais. Eu acho que eu tô aceitando que eu vou ficar solteiro mesmo, e que eu não preciso, isso não tá na minha vida, então eu vou focar em outras coisas. Só que a vida tá te relembrando. O amor, às vezes, a gente não escolhe quando ele entra na nossa vida. Esse mês, principalmente a partir da segunda metade do mês, é muito positiva para novos inícios amorosos na vida de vocês e para entrar em novas relações. Também é um mês muito bom para renovar ciclos de amizades, ciclos com quem vocês se envolvem para criar conexões mais genuínas, mais verdadeiras, assim, conectadas com quem vocês realmente são. Mas é isso, ou vai ou racha. Algumas relações estão pedindo para ir embora. Oito de copas. Elas já serviram um propósito que era na vida de vocês. Seja uma relação. E aqui eu vejo tanto relações românticas quanto amizades, mas também relações rainha de copas, rainha de paus e grande sacerdotisa. Talvez até figuras assim como mentoras, terapeutas, aconselhadoras. Se você tem uma taróloga, uma figura assim que te aconselha, talvez tenha chegado a hora de repensar um pouco dessa relação se você não está sentindo tanta conexão assim ou talvez chegou a hora de expor mais os seus incômodos, mais das coisas que você pensa. Eu sinto que você está se sentindo um pouco, oito de espadas, limitado. Parece que a vida. Você tem sentido que a vida está te colocando nesse movimento, tipo assim, vendada, amarrada, cercada de espadas, meio que pisando em ovos com tudo. Principalmente dentro dos relacionamentos, deixando de falar coisas, deixando de agir, deixando de ser espontânea para poder agradar o outro ou para poder manter a paz. Será que isso realmente é saudável? Será que realmente você precisa fazer isso? Eu sinto que vocês estão abafando muito a identidade de vocês, deixando de ser espontâneas para poder cuidar do outro de alguma forma. Rainha de Copas. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Chega de ficar em silêncio. Tá na hora de expor aquilo que te incomoda, tá na hora de expor aquilo que tá na sua cabeça já há muito tempo. E principalmente tá na hora de partir para uma fase nova. Ou vai ou racha. Vocês precisam viver uma DR importante nesse mês com seus amigos, com suas relações. Tem alguma coisa incomodando que meio que assim. Se vocês continuarem adiando, pode ser que piore depois. Ao mesmo tempo, do ponto de vista financeiro, vocês têm se sentido num aspecto. Oh, desculpa.
Vou voltar um pouco nas relações aqui, depois vou partir para o financeiro. Só porque 6 de copas junto com 2 de copas está pedindo para vocês, Sagitário, abrirem os olhos, diminuir esse nível de exigência dentro dos relacionamentos. Principalmente se você estiver solteira. 6 de copas é uma carta que nos conecta, fala sobre conexões, às vezes, né? Fala sobre conexões entre pessoas que são, às vezes, diametralmente opostas. Eu gosto de pop, fofinho, MPB, e a outra pessoa gosta de punk rock, gosta de heavy metal. Eu sou uma pessoa da mata, da cachoeira, outra pessoa é uma pessoa das trilhas, pessoa do mar. Estou fazendo uns opostos que nem são tão opostos assim, mas abre o olho para pessoas que são diferentes daquelas que você se dispõe a procurar, porque essas pessoas podem te surpreender de uma forma muito deliciosa. Agora sim, vamos falar de finanças. Sinto que vocês estão vindo de um período, principalmente se você tem ascendente em Sagitário, se sentindo nebulosos. O que será que eu faço? Estou num momento assim de certa indecisão. Pode ser que a vida nesses últimos meses tenha te puxado o tapete de uma forma inesperada, até com um certo sentimento de amargura ou de traição, sabe? Talvez você tenha sido demitido ou tenha abandonado um trabalho que não estava funcionando muito bem. Talvez você tenha sentido que as relações dentro do trabalho estão ficando um pouco mais tóxicas ou que não está tão equilibrado assim quanto vocês gostariam. E realmente, acho que vocês estão vindo desse lugar, mas a vida está querendo abrir novas oportunidades para vocês. Esse final do jogo, esse final não, desculpa, esse meio do jogo, o louco 6 de copas, me traz uma sensação muito interessante de novo início que parece com alguma coisa que vocês já viveram antes. Então, assim, se você está procurando trabalho, se você quer viver alguma coisa nova, mas sem sair da própria área, acho que é um mês muito positivo. Entre a metade desse mês, eu espero que junho também siga nessa energia, pelo menos do ponto de vista astrológico. A partir desse meio do mês de maio até o meio do mês de junho, vocês de Sagitário têm um posicionamento muito interessante acontecendo, né? Sigo a astrologia védica. E para nós, na astrologia védica, o Sol entra em touro só no meio desse mês de maio. Só para vocês não acharem estranho nos comentários e tudo mais. É, E Sol em touro é muito positivo para Sagitário do ponto de vista do trabalho, das finanças. É um período muito bom para você mandar currículos, para você procurar fazer transferências, para você pedir um aumento, para fazer algum tipo de mudança dentro do seu ambiente de trabalho. Porque eu sinto que vocês estão também se sentindo pisando em ovos. Tipo assim, "Ai, será que eu dou conta? Será que, eu não, será que eu consigo?" Duvidando um pouco da capacidade de vocês, sendo que a vida está apontando vocês 6 de paus para um caminho de triunfo, para um caminho de vitória. A partir do mês, do meio do mês, vocês um período muito mais positivo. Não estou falando para vocês ficarem parados agora, mas o meio do mês é um período muito mais positivo para mandar currículos, para procurar oportunidades, para poder fazer vendas. O meio do mês, igual eu estava falando nos relacionamentos, apresenta para vocês 6 de copas, 6 de paus, rainha de copas, um magnetismo muito forte, as pessoas vendo vocês com mais autoridade, vendo vocês de uma forma mais transparente. Então, deixe que os seus talentos falem por si só, deixe que as suas atitudes falem por si. Esse é um mês, inclusive, dentro das relações, dos grupos, que você vai ver as mudanças acontecendo ao seu redor, sem que você necessariamente tenha que tomar alguma ação. É um mês para você realmente ficar mais caladinha, mas do ponto de vista do trabalho, vá atrás. Faça suas vendas, faça promoções se você é autônoma, vá atrás de clientes novos, investe em tráfego pago, sei lá. Começa alguma coisa nova nesse meio do mês que você vai perceber uma nova abertura, como se fosse uma luz no meio desse nevoeiro que vocês estão no meio. Acho que é um período muito positivo também para você
criar um equilíbrio mais interessante entre casa e trabalho. Principalmente se você trabalha dentro de casa, se você faz home office ou coisas desse tipo. Existe um estresse muito grande aqui no jogo também com a casa de vocês, né? Com o ambiente doméstico ou com a família de vocês. Pode ser um mês, né? Mês das mães, grande sacerdotisa, rainha de paus e de copas. É, um mês para vocês prestarem mais atenção na mãe de vocês. Se você tem essa relação, relações femininas, maternas, mulheres que você reconhece. Esse é um mês para você talvez pedir mais conselhos, para você ir atrás de conversar com essas figuras, para estar mais próximos dessas figuras que tendem a te alimentar com insights, com ideias positivas, com pensamentos que às vezes vocês nem têm pensado, nem têm refletido a respeito. Talvez elas te ajudem a ver a vida através das lentes delas e isso abra o seu olho, talvez para um novo caminho, sabe? Eu acho que principalmente com essas cartas e com seis de copas, uma carta de nostalgia, tá na hora de voltar um pouco nas suas motivações iniciais. Por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? O que você queria alcançar quando você começou tudo isso? Aonde você queria chegar? Será que isso tudo está alinhado hoje em dia ou será que você já mudou as suas perspectivas, os seus desejos? Tudo bem se tiver mudado, mas eu acho que você precisa alinhar tudo isso para entender se o caminho que você está seguindo agora realmente faz sentido para conquistar o que você quer ou se você precisa mudar alguma coisa. É um mês muito bom, inclusive, do ponto de vista das finanças, para você resolver alguma pendência, para receber talvez algum dinheiro de dívida. Esse mês é um mês sem grandes ganhos financeiros, tá? Vou falar desse jeito. Não vejo, principalmente porque não temos nenhuma carta de ouro aqui no jogo, não vejo que seja um mês assim de grandes recebimentos, mas definitivamente é um mês de novas portas se abrindo, né? O louco tá logo no meio do mês, logo no meio dessa tiragem aqui. O louco é a carta zero, o novo início. Novo início muito fértil. Só que para você proteger esse novo início, você precisa se calar. Parar de falar para todas as pessoas quais são os seus movimentos, o que que você tem feito. Tem coisas que você precisa ficar calada para que possam florescer de uma forma bela. Não é um mês de grandes recebimentos, é um mês de triunfo, de vitória nas suas iniciativas, o que pode envolver ganhar dinheiro. Mas definitivamente é um mês de começar alguma coisa que a curto e médio prazo vai te dar um resultado muito positivo. Na casa de vocês, inclusive, eu sinto que tem sido um problema, né? Tanto a casa quanto a saúde de vocês tem sido algum problema. Pode ser que tenha algum problema de saúde que está um pouco em foco agora, problemas às vezes nos dentes, qualquer coisa que envolva a comunicação, assim, a boca talvez. Vocês já vêm desse período de tensão na saúde e dentro de casa. Acho que é um período para vocês prestarem ainda mais atenção nisso. Não vejo nenhum problema aparecendo aqui, mas os problemas continuam. E se você não tomar cuidado com eles agora, podem apertar depois. A última coisa que eu queria falar para vocês de Sagitário é que ao longo desse mês vocês vão perceber que a comunicação de vocês vai melhorar muito. Vocês, igual eu falei da questão do magnetismo, parece que vocês conseguem vender melhor o peixe de vocês, mostrar as ideias de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta, de uma forma em que todos, de uma forma mais compreensiva, né? É, e por isso a comunicação de vocês tende a receber essa elevação. Só toma cuidado porque grande sacerdotisa, para vocês não se comunicarem de formas precipitadas. Gente, principalmente até em vendas, em conversas importantes. O silêncio, as pausas, elas são muito importantes para dar ênfase naquilo que a gente falou e para dar tempo para você perceber aquilo que você falou. Às vezes, eu acho que nesse mês vocês tendem a ser impulsivos demais, falar demais na hora que deveria ter calado e na hora que deveria ter falado muito, se calou. Então, assim, vamos prestar atenção para a gente não ser impulsivo na fala e acabar se metendo em enrascada, mas também é importante aprender a usar o silêncio de uma forma importante, né?
principalmente em grupos sociais, use a sua ausência, use a sua falta como uma ferramenta como que eu posso dizer, de manejo dentro do grupo. Será que as pessoas vão sentir a sua falta? Será que as pessoas vão notar a sua ausência? Você vai ser sentido? Está na hora de você começar a perceber isso, não do ponto de vista da utilidade, as pessoas vão sentir falta porque você é útil. Não. Elas sentem falta de uma forma genuína de você? Use isso a seu favor. Você não precisa estar em todos os lugares nesse mês, em todos os rolês e principalmente em todas as conversas. Na verdade, tem algumas conversas que está na hora de você, ó, ficar caladinha. O que mais? Acho que é isso, Sagitário. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Se você gostou, se você se identificou com ela, comenta aqui embaixo o que você achou. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de me seguir nas redes vizinhas. No Instagram, principalmente, eu posto horóscopos diários sobre o dia, horóscopos semanais para cada um dos signos. E que maio seja um mês de caminhos abertos para todos nós.